A paz do Senhor, amada igreja. A mensagem de hoje está em Tiago 1, versículo de 12 a 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmãos, refletindo esses versículos, eu percebi o quanto Deus conta com a gente. Quem suporta a provação com perseverança, depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. E somos tentados todos os dias. E aqui no versículo 14 fica bem explicado o quanto somos tentados pela própria cobiça, quando essa atrai e seduz. Irmãos, a nossa cobiça primeiro atrai. Então já temos essa percepção de brecar, porque primeiro atrai, depois seduz. Temos ainda como não conceber o pecado quando percebemos essa condição que nos leva a pecar. No 15, nos diz de haver concebido a cobiça, dá luz ao pecado, uma vez consumado, gera a morte. Costumo dizer que temos que ter cuidado com os parasitas. No dicionário, a palavra parasita quer dizer organismo que se alimenta estritamente a custo de um organismo hospedeiro, de uma espécie diferente, vive à custa do outro. Os parasitas são oportunistas. Isso me leva a perguntar: qual é o seu parasita? Qual é o meu parasita? Aquele que me faz pecar, aquele que me atrai e seduz e gera o pecado. É o ciúmes? É a grosseria ao falar? É o meu julgar? É mentira? Meu parasita estão nos meus olhos, na minha preguiça, na minha ira, nas minhas atitudes, nas minhas mãos? Qual parasita a ser expulso nesse dia? Às vezes os parasitas aparecem quando estamos frágeis, porque os parasitas são oportunistas. Temos que ficar atento. Certa vez, acompanhando um casal, eles estavam com problemas no grupo de casais do MMI que participávamos, e a esposa foi orientada a tratá-lo melhor, para salvar o casamento. Então ela preparou um bom jantar, ela fez uma escova, ela fez um ambiente. E ele chegou, ignorou, tomou banho, comeu, não comentou nada e foi dormir. Aí vem o parasita. Ela chorou, ela disse que pranteou porque ele ignorou. Ela estava tentando e ele ignorava. Assim são os parasitas, eles aparecem, eles são oportunistas. Por que eu digo isso? Porque no dia seguinte eles tiveram um velório. E nesse velório, alguém que era parente também do falecido, tinha sido o primeiro namorado dela, e ele apareceu. Quando ela ouviu, ela teve aquela alegria enorme no coração. Aí o atrai, antes de seduzir. E ele passou por trás dela e falou: você continua linda, eu não esqueço o seu perfume. Olha o tamanho do parasita, oportunista. E aí, o final de um casamento já gerou o pecado. Irmãos, temos que ficar atentos. Qual é o seu parasita? Qual é o meu parasita? Para que possamos não ser atraídos, não sermos seduzidos e não gerarmos o pecado. E que em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, sejamos perdoados por permitir esses parasitas em nossas vidas. Tenham todos uma boa tarde. A paz do Senhor.